Vamos considerar que você tem uma tabela de estoque e você tem 10 de quantidade, ou seja, 10 itens no estoque, e o item que você tem no estoque é o item de ID 1, que no caso seria um iPhone 15 Pro Max. Então, recapitulando, você tem uma tabela de estoque, no qual você tem uma coluna quantidade, 10, então você tem 10 iPhones no estoque, beleza? Vamos considerar que na hora de clicar no botão de comprar, imagina que agora a gente tem um front-end, você tem ali o botãozinho, né, de adicionar no carrinho, colocar os dados do pagamento e etc. E vamos considerar que você vai clicar no botão de finalizar a compra, certo? Só que ao mesmo tempo, vamos considerar que você vai comprar e naquele exato momento mais 19 usuários irão realizar a compra do mesmo produto. Então você mais 19, 20. Então você teria 20 requisições que estão sendo feitas de forma paralela, beleza? Então considere isso, que no exato momento que você vai clicar ali para poder finalizar a compra, mais 19 pessoas estão fazendo a mesma coisa e para o mesmo item. Então, neste caso, nós já temos um problema de concorrência. Eu já vi muitos vídeos onde a galera tenta explicar concorrência. Eu acho que os exemplos que as pessoas utilizam, eu acredito que eles não são dos melhores. Porque às vezes a pessoa tenta ali representar a concorrência e dar alguns exemplos que, ao meu ver, não fica tão claro. Eu acredito que a melhor forma de você explicar sobre concorrência é literalmente com exemplos mais reais do dia a dia, entendeu? Então, por exemplo, você que está desenvolvendo uma API REST com Spring e você tem um endpoint para poder criar usuário, então ele cria, né, um post, você deleta, você altera e você lista todos, por exemplo. Isso daí não tem nenhum problema de concorrência, entendeu? Então, vamos considerar que você precisa adicionar um usuário. Então, é um novo ID que vai ser inserido no banco de dados, entendeu? É um novo registro que vai ser persistido. Qualquer operação assim nesse sentido, sabe, de CRUD, simples, de criar alguma coisa, de depois obter essa coisa, deletar, atualizar, isso não dá problema de concorrência. Agora, quando você já tem uma requisição e essa requisição busca algum registro, por exemplo, no banco de dados, que vai ser o exemplo aqui do vídeo. Porém, este recurso ele é limitado e vários usuários podem concorrer por esse mesmo recurso, aí sim já faz mais sentido e a explicação já fica melhor. Então, por exemplo, pegando aqui o exemplo de um e-commerce, a gente tem exatamente esse cenário onde você pode ter um único item, que no caso da nossa base a gente cadastrou só iPhone, e você não concorda que por este único item eu posso ter vários usuários que podem querer fazer a compra desse item, só que eu tenho um estoque, eu não tenho quantidade de iPhone infinita no meu estoque, eu tenho um número de quantidade no meu estoque, eu tenho um limite. A mesma coisa, para poder estar explicando para vocês, seria sobre um sistema que gerencia ingressos para um cinema, por exemplo, ingressos para futebol, enfim, passagens aéreas. Então, para passagens aéreas, por exemplo, você pode ter naquele voo, naquele assento, ou melhor, naquele voo, tantos assentos disponíveis. Então, naquele voo de número tal, que sai de São Paulo e vai para o Rio de Janeiro no dia tal, no horário tal, você tem, vamos supor, 4 assentos disponíveis. Mas, às vezes, você está ali num período de época de promoção e simplesmente, naquele exato momento, várias pessoas, 10, 15, 20 pessoas tentam confirmar aqueles assentos. Então imagina 50 pessoas clicando no botão de confirmar a compra, sendo que você tem 4 assentos apenas. Então você já começa a ter problema de concorrência também, porque você tem que garantir que não haja nenhum conflito nas informações para que apenas os 4 venham ser reservados e o restante, o cliente ele receba ali um erro no front, alguma coisa do tipo, alguma coisa informando que, olha, o assento já não está mais disponível. Porque imagina que coisa chata você não implementar tratativas no seu código. Então você tem 4 assentos disponíveis, porém
os 50 usuários que fizeram requisições, 50 não, 50 é um número muito grande, mas vamos considerar 10. Os 10 passageiros que queriam aqueles assentos fizeram requisições, deu sucesso nas 4, deu um bug no sistema e chega no dia da viagem, você tem apenas 4 assentos disponíveis para 10 pessoas que compraram, que já debitaram no cartão, entendeu? Todas elas têm um comprovante. E aí, como é que fica nesse caso? 6 não vão conseguir viajar. Então, olha que situação desagradável. Então, dando este exemplo, o que eu tenho aqui? Eu tenho, então, o meu e-commerce API, que é o código puro Java, estou trabalhando com servlet. Então, eu tenho uma requisição do tipo post, no qual eu vou estar pegando o ID do item, no caso, eu vou estar pegando sempre um, só para teste, e eu quero sempre pegar a quantidade de um. Então, vamos considerar que eu quero comprar um item, ou seja, uma quantidade do item 1, que é o iPhone. Então, eu vou mandar a requisição. Aqui eu vou ter aqui, né, os dados da requisição, que é o item e a quantidade. E eu vou validar a quantidade que eu tenho disponível, se é maior que 0. Tá vendo? E se a quantidade for maior que 0, o que eu vou fazer? Eu vou realizar a compra. O realizar a compra é basicamente atualizar o estoque. Só isso. Só um exemplo. Ou seja, então, se eu tenho 10 na minha quantidade, no que o primeiro realizar a compra vai ficar 9. Só que será que isso daqui funciona? Eu vou subir aqui a aplicação. Cachorro latindo. Estou subindo aqui a aplicação, maravilha. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma requisição. Se eu faço apenas uma requisição clicando aqui no botãozinho, não adianta, porque vai ser uma requisição, a requisição vai lá no banco de dados, vai retornar e pronto. Eu não quero esse cenário, eu quero considerar um cenário que 20 usuários mandou a requisição de uma vez. Porque se eu der o play aqui, não adianta, é só uma que está indo. Ele faz a requisição, aguarda a resposta e pronto. Aí se eu quiser mais uma, clico de novo, aguardo a requisição e pego a resposta. Não é isso que eu quero. Eu quero 20 de uma vez só. Então eu tenho um código Java aqui, que já está deixando no pool de threads 20 threads. E essas threads elas estão sendo mapeadas aqui. Eu estou passando uma implementação. E essa implementação vai fazer uma requisição post para este endpoint, com este request body. E simplesmente eu vou estar invocando essas 20 requisições. Eu estou adicionando aqui na lista esta implementação. Então eu tenho uma tarefa e eu estou criando uma lista de tarefas com 20. Então eu vou repetir essa tarefa e vou chamar 20 vezes. Então eu estou repetindo este post 20 vezes de uma vez só. Se eu der um play aqui e se eu der um select no estoque, olha só que loucura. Olha só que doideira. A minha quantidade ficou em menos 10. Não era para isso acontecer. A ideia era ir diminuindo 9, 8, 10, 9, 8, 7, 6, 5, até chegar no 0 e parar. Só que se a gente for dar uma olhada aqui nos logs, né, eu coloquei aqui uns logs, olha só o que está acontecendo. A minha thread 8 buscou 10 itens no estoque. Tá vendo? Eu esqueci aqui a palavrinha estoque, mas era para estar aqui a palavra estoque. Deixa eu ver... Ah, tá. Acho que está aqui. Beleza. Então, a minha thread 8 buscou 10 itens no estoque. A minha thread 12, isso daqui é o nome da thread, buscou mais 10 itens de estoque também. Vou voltar para cá. Pronto. Já sabe que o restante da palavra é no estoque. Você está vendo que cada número aqui representa uma thread. Eu fiz 20. Então, eu estou vendo que aqui essa aplicação está literalmente, né, trazendo esse prefixo, traço e o número da thread. Então, eu tenho a thread 20 aqui. Foram 20. Só que repare que todas elas, na hora que essas threads elas foram chamadas e executadas, todas elas de imediato buscou 10 itens no estoque. Então, já que eu tenho 10 itens que foram retornados ao estoque, 10 é maior que 0? Sim. Então, ele vai realizar a compra. Só que todas elas foram de uma vez só no banco de dados, retornou que tinha 10, então as 20 foram no banco de uma vez só, retornou que tinha 10 na primeira vez e de fato tinha 10, e como as 20 retornou que tinha 10, seguiu aqui o fluxo, porque 10 é maior que 0, então todas elas realizaram a compra. E é por isso que a gente ficou com menos 10, porque 10 fez com que chegasse no 0 e depois tivemos mais 10, que fez com que o saldo ficasse com menos 10. Então olha só que loucura, todas elas buscou de uma vez só, buscou.
Aí depois elas começaram a fazer a atualização do estoque. Aí a thread 8 atualizou o estoque, a 12 atualizou, a 17 atualizou. Então no final você também tem 20 atualizações. E não era isso que a gente, não é isso que a gente quer, entendeu? Então a gente está com um problema gravíssimo de concorrência. Por quê? Porque nós temos 20 requisições que estão sendo executadas de uma vez só. Elas vão no banco de dados e retornam que possui 10 quantidades disponíveis, porque elas foram de uma vez só e todas elas retornaram, as 20 retornaram que tinha 10, e como tinha 10, então show de bola, segue o fluxo e atualiza. E é por isso que nós saímos de 10 de quantidade para menos 10, porque 10 de quantidade menos as 20 requisições que foram feitas, as 20 realizações de compras que foram feitas, então 10 menos 20, total fica de menos 10. Existe uma forma de resolver isso? Não é a melhor forma, e eu já vou explicar o porquê, mas funciona. Vamos voltar aqui para a quantidade de 10. Bom, no que eu volto aqui para a quantidade de 10, olha só o que dá para a gente poder fazer. Eu posso simplesmente fazer o seguinte, na hora que a requisição bater aqui no meu método, existe um comando que eu posso passar aqui para o meu método que se chama Synchronized. O que isso vai fazer? Isso vai fazer que apenas uma thread execute todo esse método. E depois que essa thread executar todo esse método, ela chama a próxima thread. Então, agora eu vou executar aqui minha aplicação que faz o stress na minha aplicação e vamos dar uma olhada para ver como que a aplicação se comportou. Olha só, então eu tenho aqui a thread 8 que buscou 10 itens no estoque, tá vendo? Buscou 10 itens no estoque e minha própria thread 8 atualizou o estoque. Então, a thread 8 foi a qual que entrou primeiro, ela buscou 10 itens, atualizou o estoque. E agora eu tenho 9 itens no estoque. Como a requisição terminou, né, por causa que eu estou usando o Synchronized, então só uma executada, então quando ela termina aqui, no final da execução do método, ela chama a próxima. A próxima que veio foi a thread 16. A thread 16, na hora que foi buscar, encontrou só 9. E a thread 16 atualizou esses registros. E assim por diante. Já a próxima encontrou só 8, a outra encontrou só 7. Até que chegou um momento que a thread buscou 0 itens no estoque. E a partir daí, né, todas elas buscaram 0 itens e não teve atualização do estoque nenhuma, entendeu? Então, dessa forma, a gente tem aqui a nossa quantidade zerada, que é aquilo que a gente quer. A gente não vai ficar com, a gente não pode ficar com número negativo. Nosso estoque zerou, então não realize mais a compra. Então, o Synchronized, ele resolve em tese o nosso problema. Só que tem um grande problema de você utilizar o Synchronized, porque, por exemplo, vamos considerar que cada processamento de uma compra, por exemplo, demora, vamos supor, 5 segundos. Se bem que 5 segundos é muito tempo para o vídeo, né? Que eu não costumo editar o vídeo, não vai ficar muito longo. Mas vamos considerar que demora 2 segundos cada um, certo? Então eu vou subir aqui meu código, vou voltar minha quantidade para 10 e eu vou chamar o meu teste de estresse, que vai fazer as 20 requisições de uma vez. Repare que agora as minhas requisições elas vão demorar muito mais. Por quê? Porque, olha só, ela chama apenas uma thread e este método já está demorando 2 segundos para poder executar, no mínimo 2 segundos, né? Fora o restante do processamento. Então, já fica um fluxo bem mais demorado, tá vendo? Porque sem esse thread sleep, ele estava indo muito rápido, mas eu estou simulando que o processamento da compra demore 2 segundos, pode demorar muito mais do que isso. Então, isso daqui pode ser um problema, porque você pode ter uma aplicação que o processamento de algo pode demorar muito, e se você deixar o seu método funcionando apenas uma thread, apenas uma execução por requisição, pode ser um grande problema. Pronto, o meu programa aqui ele terminou, mas é só a gente fazer a conta, né? Foram 20 requisições. Considerando que no mínimo elas demoraram 2 segundos, então a gente tem aí no mínimo 40 segundos, ou seja, 20 requisições que foram feitas simultâneas, mas que precisaram de no mínimo 40 segundos para que todas elas fossem processadas. E como eu falei, eu coloquei 2, que é um número até pequeno. Um método real, né, que realmente confirma ali a compra, realiza a transação, pode demorar muito mais do que isso. Aí imagina, você tem uma Amazon da vida que recebe inúmeras requisições e você tem ali mais de 30, 50, 100, 1000 requisições de uma vezada só. E imagina uma thread processando isso por vez. Não seria legal.
Pode ser que o Synchronized ele faça sentido em uma aplicação extremamente pequena, aí tem que ver a arquitetura do projeto, tem que ver a volumetria de dados, tem que ver ali, né, mais ou menos o fluxo de requisições, a média que recebe mais ou menos. Talvez numa aplicação menor, o Synchronized ele não seja um problema, mas há aplicações maiores que recebem muitas requisições, isso daqui não seria uma boa abordagem. Mas o objetivo do curso é mostrar um pouco do que é concorrência, mostrar que isso daqui resolve, mas que existem formas melhores da gente conseguir resolver esse problema, como, por exemplo, fazer um lock no banco de dados, travar um determinado registro, para que a outra thread aguarde quando uma transação for concluída, e quando ela for concluída e já tiver com seu registro atualizado, aí sim ela continua o fluxo, mas de uma forma muito mais performática. Então existem conceitos de lock pessimista, lock otimista, e eu quero poder trazer isso nos próximos vídeos, mas eu quis trazer um pouco, né, desse overview, né, do que é concorrência, do que é o Synchronized, que ele resolve, mas ao mesmo tempo que pode ser um problema. Então é só mais para poder ter um overview mesmo, e eu penso em destrinchar o assunto. Eu espero que este vídeo seja útil para você, beleza? Um grande abraço.